Boa noite, pessoal. Nós somos a equipe de número 3, estamos responsáveis pelo trabalho de sociologia em cima de um dos capítulos do livro do Karl Marx, o livro intitulado Capital, que teve a sua primeira edição no ano de 1867. Nós ficamos para trabalhar o livro 1, com o capítulo 3, um capítulo um tanto quanto difícil, mas a gente vai tentar fazer o máximo de nós, o qual é intitulado O Dinheiro ou a Circulação de Mercadorias. A nossa equipe é composta pelos seguintes membros: Altamir Galdino, esse que vos fala, a Liz Nobre. Boa noite. O Eduardo Fontes. Boa noite, gente. A Vitória Rodrigues. Boa noite. E o Lucas Feitosa. Boa noite. Bom, a partir de agora nós iremos adentrar nesse conteúdo do terceiro capítulo, iniciando pelo nosso colega Eduardo, que se fará seguir pelos demais até o final. Boa noite novamente a todos. Eu vou entrar falando um pouco de medida de valores. Tudo na vida tem um preço, mas sem uma medida universal fica bem difícil precificar objetos, trabalho humano e tudo mais. É aí onde o comércio ganha a base de trocas. Você dá um peixe por 5 quilos de sal, um peixe por uma galinha e assim vai. Apenas o dinheiro serve como uma função de medida universal de valor. Claro que existem objetos que têm um certo valor tanto antes como agora, na atualidade. Antigamente, ouro, joias, metais preciosos, principalmente o ouro, eram medidas de valores e padrão de preço. Eles tinham um certo valor. Até hoje o ouro é bem valorizado, tem um preço bem alto no mercado. Esses valores, eles são distintos. São distintos por vários motivos, seja raridade, dificuldade de coleta, transporte, quantidade. Uma quantidade X de ferro, ela vai valer uma quantidade Y de ouro, de dinheiro, que também vai valer uma quantidade X, Y de trabalho humano. É o famoso vender o tempo, que chamam. Esse preço que eu estou falando para vocês, ela é uma denominação monetária do trabalho humano, objetivado em um trabalho humano. Marx, no livro, ele faz uma afirmação que se o ouro caísse 1000%, 12 onças de ouro continuariam sendo 12 vezes maior do que uma onça de ouro. 12 onças de ouro, 12 vezes maior do que uma onça de ouro. O padrão de preço, essa precificação, seja de metais, objetos, ela sempre tem que existir, seja pela medida universal ou por outros diversos objetos. Quanto ao movimento de preços das mercadorias em geral, Marx aplica uma lei, a lei da expressão relativa simples, que ele fala no livro dele. Só podem aumentar generalizadamente os produtos se o valor do dinheiro cair ou baixar. Como é que eu posso dizer? É um princípio bastante parecido com a inflação e com a deflação que a gente tem hoje. Claro que a economia atualmente usa vários outros argumentos, vários outros jeitos de controlar a economia, essa rotatividade. Tesouro Selic, a taxa referencial do CD. Não vou entrar muito nesse assunto porque não é a base disso, certo? Claro que a inflação tem um pouco a ver, a inflação e a deflação tem um pouco a ver com o assunto. Muita gente acha que a inflação é o aumento do preço dos objetos, mas não é esse bem a definição. Uma definição bem melhor seria a perda de poder do dinheiro, a perda de compra que o dinheiro tem. E, ao contrário, a deflação seria o aumento de poder do dinheiro, o aumento de compra, certo? Nisso ele fala bem da base de trocas, certo? Que antes era uma base de troca bem singularizada, você não tinha essa precificação exata dos preços, como com uma medida universal tem, com dinheiro. Uma maçã, exemplo, se não tivesse uma inflação tão alta no Brasil, uma maçã custa R$1, um tomate R$1, um abacaxi R$3, uma melancia R$5. Tem uma precificação, uma tabela de preços. Diferentemente do Japão, que tem uma deflação até alta. Claro que uma deflação, não pensa que é boa isso, porque se tem uma deflação constante, o consumidor, o povo, sempre vai deixar para comprar no outro dia. Porque eu vou comprar uma coisa hoje se amanhã vai estar mais barato. O melhor é uma inflaçãozinha baixa,
Já no Brasil, como a gente pode ver. Claro que isso é um assunto bem abrangente, até polêmico, e como a gente tem pouco tempo, eu vou deixar para a Liz, que vai falar agora, que eu vou passar a voz para a Liz, ela vai falar um pouco dessa compra de mercadoria, certo? Certo, Liz, pode começar. Certo. Aí, pessoal, esse processo de mercadoria, segundo Marx, é um movimento de troca em que o material do trabalho social e seu processo se extingue, ou seja, a troca de uma mercadoria para mercadoria, ela é mutuamente extinguível, porque geralmente, principalmente nas sociedades mais primitivas, essa troca era feita por bens perecíveis, às vezes alimentos. Então, ele era um processo que se anulava mutuamente. E o real valor de troca surgiria apenas através do dinheiro, no caso, intermediando esse processo de troca. Marx nomeou a primeira a metamorfose da mercadoria, ou venda, quando ocorre um salto do valor da mercadoria para o corpo do dinheiro, o que poderia ser um salto mortal, pois se o salto der errado, não é a mercadoria que se esborracha, e sim o seu possuidor, ou seja, seria algo muito arriscado. Daí surge a segunda metamorfose da mercadoria. Nessa metamorfose, o dinheiro é uma mercadoria totalmente alienável, e envolve uma forma mais simples, com 4 extremos e 3 pessoas dramáticas. O vendedor do primeiro ato torna-se o comprador do segundo ato, onde um terceiro é o possuidor da mercadoria e ele confronta-se com ele como um vendedor. E essa metamorfose, a terceira metamorfose, seria a metamorfose completa já, que é já a circulação, né, do dinheiro e das mercadorias, que seriam a mercadoria, depois um dinheiro, e depois esse dinheiro virando outra mercadoria, atendendo outro interesse do comprador. Cumprindo esse papel, a mercadoria ela tem o papel de conversão de dinheiro em dinheiro, que significa uma passagem de uma forma de riqueza inferior para uma forma de riqueza superior. E para o dinheiro, seria uma conversão de mercadoria, que significa de uma instância superior para uma instância inferior, porque ele está virando dinheiro, está saindo do corpo do dinheiro e virando novamente uma mercadoria. Aí, caso o produtor atribua ao produto só o tempo de trabalho, o preço da mercadoria é apenas uma denominação monetária, não havendo atribuições do empenho do produtor e a força dedicada ao produto. Assim, independente do tempo gasto na produção, mesmo que fosse empregado o produto mais do que o tempo necessário para o produto, não ocorreria o acréscimo do valor do tempo do trabalho do tecelão ao produto. E essa circulação de mercadorias, essa tal metamorfose, ela acaba com isso, né? Surge a pergunta, o quanto vale, né? E com esse emprego do tempo e a criação da mercadoria, surgiria essa pergunta, o quanto vale? E o produtor se satisfaz, e com isso surgem também as múltiplas necessidades, né, dos compradores. E quando anotaram o endereço do produtor, e com essa produção, né, das mercadorias, empregando ou não o valor do trabalhador, ele vai atender alguma necessidade social. E se essa mercadoria ficar empacada ou não, ela pode ficar encalhada para sempre ou surgir alguém interessado e acabar tirando ela do estoque. E quando é notado o interesse, é feita a pergunta, quanto vale? Tanto para o produtor, para atribuir um valor, quanto para o comprador, né, que quer adquirir a mercadoria. Nesse processo surgem múltiplas circulações e múltiplas necessidades, onde esse processo de metamorfose da mercadoria vai se entrelaçando em vários processos de compra, porque o que não é de interesse de um pode ser do interesse de outro. E surge assim um loop infinito de múltiplas elipses de metamorfose entre mercadoria, dinheiro e mercadoria. Então, pessoal, boa noite. Eu vou continuar falando sobre dinheiro como meio de circulação, que ali já tinha falado que
o Marx faz uma fórmula simples para essa circulação, que é a mercadoria, dinheiro, mercadoria. No primeiro ponto aqui, para a mercadoria, a conversão em dinheiro significa a passagem de uma forma inferior para uma forma superior de riqueza. Por quê? Porque se eu tenho uma mercadoria, não necessariamente eu vou conseguir vendê-la. Não vou conseguir vender essa mercadoria. Eu tenho que ter algum comprador. Alguém tem que estar necessitando dessa mercadoria. Mas para o dinheiro, essa conversão em mercadoria significa uma passagem de uma forma superior para uma forma inferior de riqueza. Por quê? Porque como eu já tenho dinheiro, eu vou conseguir comprar qualquer mercadoria. Mas o contrário não vai ser verdade. Se eu tenho mercadoria, eu não vou conseguir o dinheiro, não necessariamente. Alguém tem que estar precisando da minha mercadoria. Terceiro ponto, o dinheiro ainda não está posto enquanto a fim em si mesmo, mas apenas como meio de circulação. Então, Marx, nessa fórmula, ele diz que primeiro eu tenho uma mercadoria que eu vou transformar em dinheiro, e esse dinheiro eu vou conseguir comprar outra mercadoria. E esse ciclo vai se repetir. Marx ele faz uma divisão que não era feita antes, que os economistas dele, a maioria acreditava que a fórmula era mercadoria, mercadoria. Mas Marx diz que mercadoria e dinheiro é uma venda, é o salto mortal da mercadoria. É preciso superar a divisão social do trabalho. Se isso falhar, não é a mercadoria que é depenada, mas sim o possuidor dela. Então, se eu tenho uma mercadoria e eu não consigo vender ela, eu vou me quebrar, porque eu não preciso dessa mercadoria. Essa mercadoria não tem valor de uso para mim que estou vendendo. Essa mercadoria ela vai ter valor de uso para quem vai comprar ela. Então, se eu tenho uma mercadoria e não está tendo valor de uso para ninguém, eu vou ser depenado, como ele fala, porque eu não tenho, essa mercadoria não vai ter serventia para mim também. Aí, dinheiro, mercadoria como compra, o dinheiro é a mercadoria absolutamente alienável, vender para comprar. Na medida que a compra e a venda são reciprocamente indiferentes, não precisam de modo algum coincidir. Então, se eu tenho uma mercadoria e vendo, não necessariamente eu vou comprar outra mercadoria. Por isso que muitas vezes o capitalismo entra em crise. Porque eu vendo, mas não compro. Esse ciclo não vai ser completo. E se esse ciclo não é completo, o sistema capitalista entra em crise. Aqui tem mais 3 pontos. O dinheiro aparece como mero mediador do processo. Como eu falei, antigamente os economistas acreditavam que a fórmula era mercadoria, mercadoria. Mas só que Marx acrescentou o dinheiro, a moeda, no meio dessa circulação de mercadorias. A finalidade desse circuito é o valor de uso, seu consumo. Então, a finalidade dessas mercadorias é serem consumidas. Se eu tenho uma mercadoria e vendo ela, essa pessoa que comprou a mercadoria, ela vai consumir. Esse é o objetivo. 2 momentos separados no tempo e no espaço acaba a identidade imediata existente em MD ou DM, consideradas isoladamente. Então, Marx ele separa, como eu já falei, da separação de mercadoria e dinheiro como venda e dinheiro, mercadoria como compra. O processo total de troca é uno e dúplice, simultaneamente. Porque compreende tanto a venda como compra, simultaneamente, dando que um não existe sem o outro. E dúplice porque estão separados, não apenas conceitualmente, mas também temporal e espacialmente. Então, simplificando, ele é uno porque se eu vendo, alguém compra. Se alguém compra, alguém vende. Mas é dúplice porque o movimento de venda e de compra não são iguais. Eles são diferentes, temporal, por tempo, e espacialmente. Nesse terceiro slide, embora o movimento de dinheiro seja, portanto, apenas expressão da circulação de mercadorias,
A circulação de mercadorias aparece ao contrário, apenas como resultado do movimento do dinheiro. Então, o que vai se movimentar são as pessoas e as mercadorias. O dinheiro vai permanecer, como nesse esquema aqui que eu fiz. Se eu tenho uma mercadoria 1, eu vou vendê-la a ela e vou conseguir dinheiro. Eu sou a pessoa 1 com dinheiro. Quando eu com esse dinheiro, eu vou comprar outra mercadoria de uma pessoa 2. E essa pessoa 2 vai pegar meu dinheiro. Aí, com esse dinheiro, a pessoa 3 vai comprar outra mercadoria que vai para a pessoa 3 e assim sucessivamente. Então, aqui vocês veem que a mercadoria e as pessoas, elas mudam. Elas sempre vão mudando e a mercadoria 1 vai se distanciando da pessoa 4, a pessoa 1 nem conhece a pessoa 4. Mas o dinheiro vai ser o mesmo dinheiro. O dinheiro só vai estar em circulação, o dinheiro só vai estar mudando de pessoas e comprando outras mercadorias. Aqui embaixo, pessoas e mercadorias mudam e o dinheiro permanece em curso da troca de mercadorias. Foi o que eu expliquei. Aí, aqui, os aspectos do fetiche. O dinheiro permanece circulando de mão em mão sem se fixar num determinado bolso definitivo. Então, era isso que eu estava falando. É para isso acontecer, é para manter em circulação, mas se isso não acontecer, vai entrar em crise, porque o objetivo do capitalismo é circular as mercadorias e não ficar com dinheiro armazenado. O vendedor da mercadoria tende a atribuir a falta de dinheiro à causa da ausência de compradores. Muitas pessoas, vendedores, acreditam que quando o sistema entra em crise é porque está faltando mercadoria. Mas não, na verdade está faltando dinheiro em circulação. Porque o capitalismo entra em crise quando muita gente armazena dinheiro, quando esse dinheiro não está em circulação. O poder social de comandar o trabalho dos outros indivíduos, como o poder que o dinheiro confere a seus possuidores, o poder social, assim como o seu nexo com a sociedade, o indivíduo, traz consigo no bolso. Então, Marx diz que, além do dinheiro dar poder de compra, ele dá poder social, porque uma pessoa que tem muito dinheiro, essa pessoa vai ser influente. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vai ter poder de compra alto. Ela tá com esse dinheiro armazenado na sua maior forma de riqueza. Ela vai poder trocar esse dinheiro por qualquer coisa. Agora, para fazer a continuação do capítulo, eu vou passar para a Vitória. Boa noite. Eu vou falar sobre a moeda, o signo do valor. A moeda antes usada era a libra esterlina, né? Ela era um segmento do ouro. Só que eles viram um problema. Ela se corrompia. Ela podia ser falsificada, ela podia ser juntada com outros metais. E ela se desgastava muito também com o passar dos tempos. Dependia, umas sim, outras não. Só que mesmo com esse desgaste, ela valia a mesma coisa. O valor dela não se modificava. Foi assim que ele começou a imaginar. Tipo, outras coisas poderiam fazer isso também, poderiam ser um símbolo de valor, junto com, igual à moeda, no caso. Foi como ele colocou, que poderia ser uma coisa abstrata, um papel moeda, como, por exemplo. Ele ia ter, da mesma forma, ele ia ser garantido pelo Estado e ele ia ter seu valor impresso nele. Foi quando ele começou a introduzir, né, essa ideia. Ele falou também que, então, coisas sem valores como o papel também poderiam funcionar como medida, como se fosse um simbolismo. Ia ser um símbolo do dinheiro, como o ouro era, só que não ia ter o mesmo desgaste, no caso. A gente viu aqui que Marx usou 3 tratados, assim, vamos dizer assim, com o dinheiro. No primeiro momento, ele usou o dinheiro como uma medida de valor, no segundo momento, como um meio de circulação, né, um mediador, e ele vai fazer um terceiro momento com o dinheiro como dinheiro. No caso, o papel moeda, ele ia funcionar como a mesma coisa que a moeda faria, só que sem esse desgaste que ela fazia, né? Ele coloca que o dinheiro, nessa nova fase, ele começa e termina o processo. É como se ele fosse dinheiro, mercadoria, dinheiro.
e não mais mercadoria, dinheiro, mercadoria, porque ele vê que há um ciclo. A gente precisa do dinheiro para comprar mercadoria e de outra pessoa precisa comprar essa mercadoria da gente e vai passando, né, de pessoa para pessoa, formando esse ciclo. E é isso que ele coloca no início do capítulo, o dinheiro como mercadoria. No caso disso, ele já faz essa inserção, né? No caso, nada adiantaria se eu tivesse R$1 milhão, a Altamir tivesse 150 milhões de reais e não tivesse nenhuma mercadoria para a gente gastar esse dinheiro. No caso, ele já faz essa indagação, né? O dinheiro como a mercadoria. Agora eu vou passar para o colega Altamir, que ele vai falar mais sobre essa questão do dinheiro em si. Boa noite a todos. Bem, nós estamos já chegando na última parte do capítulo 3, né, que trata do dinheiro como dinheiro, a última parte, né? Antes, nós tínhamos aí alguns paradigmas como a questão de mercadoria, dinheiro e mercadoria, né? Momentos em que precisávamos do dinheiro para comprar, para adquirir mercadoria, para satisfazer nossas necessidades, né? Em outros momentos, precisamos ter mercadoria para vender e assim transformá-la em dinheiro. Nessa parte final, do dinheiro como dinheiro, nós vamos tratar de 3 itens bem rápido, do qual o primeiro dele é o entesouramento. O que seria entesouramento? Entesouramento é o ato em que a pessoa precisa vender não para ter dinheiro para comprar uma nova mercadoria, e sim vender para poupar, para guardar dinheiro, né? Então, chama-se essas pessoas que fazem isso de entesourador, né? Ou na linguagem popular, o poupador. A gente vê que na sociedade capitalista que a gente vive, muitas pessoas têm esse desejo, né, de guardar esse metal sagrado, esse metal precioso, né, que a gente conhece como dinheiro, né? Mas no capitalismo, diz o Marx, que não se pode, né, guardar o dinheiro, porque senão ele não surte o efeito que é de adquirir constantemente o seu valor. Esse dinheiro precisa estar em circulação. No capitalismo, apenas no momento como estamos vivendo agora, que é conhecido como momento de crise, se deve guardar, reter o dinheiro, né? Bom, o dinheiro, o Marx ele diz aqui, eu achei interessante, que ele é a unidade da riqueza mundial. Por quê? Porque o dinheiro pode ser transformado em mercadoria a qualquer momento. Já foi colocado isso por alguns colegas. Com o dinheiro, você pode adquirir qualquer mercadoria. Porém, com a mercadoria, você nem sempre vai conseguir dinheiro. Tá certo? Então, o segundo item no dinheiro como dinheiro é o dinheiro como meio de pagamento. A imagem aí mostra alguém preenchendo um talão de cheque, e é isso que o Marx tenta trazer para nós nesse segundo subtópico, né, do ponto final do capítulo 3, onde ele trata o dinheiro como meio de pagamento. Como a imagem já mostra, né, nesse caso aí, o vendedor nessa relação se torna credor e o comprador se torna devedor. O dinheiro, nesse caso aqui, funciona como medida de valor, como meio ideal de compra, né? No ato da compra, nesse caso, nessa relação, a gente não vê o dinheiro não aparece. Vai aparecer um contrato, uma duplicata, uma nota promissória, um cheque pré-datado, né? Uma compra a crédito, por exemplo. Porém, o dinheiro vai aparecer no final desse processo. Como é que ele vai aparecer? Em forma de moeda, né? No ato em que aquele devedor vai efetuar, honrar o seu compromisso para com o seu credor. Tá certo? E o Marx, inclusive, ele enfatiza isso nesse texto, em que isso já era uma relação desde o mundo antigo, onde isso apenas porque a sociedade egípcia já sabia o que eles iriam consumir anualmente. Então, aquele excedente, eles vendiam as mercadorias, trocavam por dinheiro e guardavam, entesouravam esse dinheiro. Coisa que não se deve ser feito, não deve ser feito no sistema capitalista, que Marx, lá naquela época, já tinha essa visão de futuro. Inclusive, ele diz que essa luta no mundo antigo entre os credores e devedores, ela é muito antiga, nesse item do dinheiro como dinheiro e dinheiro como meio de pagamento, onde muitos camponeses
eles hipotecavam as suas terras e terminavam não conseguindo cumprir com os compromissos, e por isso tinham as suas terras confiscadas, né? E já era objeto de briga, de discórdia, de litígios desde a Idade Antiga, né? Por último, falar do dinheiro mundial. Quando se fala do dinheiro mundial, a gente tem ideia de euro, né? De peso, de real, e por último, quem não conhece a tão famosa moeda chamada dólar, né? Objeto de desejo de consumo de todo e qualquer cidadão. Mas aqui o Marx enfatiza que o objeto de desejo que todo cidadão, mundialmente falando, tem, ela se transforma nos metais preciosos, como ouro, como prata, lá onde você estava mesmo, Lucas, no ouro, né? Então, por quê? De acordo com o balanço das bolsas de valores, moeda X ou Y, ela pode vir a aumentar o seu valor de compra ou diminuir o seu valor de compra. Alguém até pode se perguntar, mas o dólar ele supera no mundo inteiro. Porém, na época do Marx, ele utilizou a imagem ouro, metais preciosos, para exemplificar o desejo, né, e a manifestação de riqueza de uma nação. O dinheiro mundial, né, dentro desse último item que fala do dinheiro como dinheiro. E eu dizia que, apesar de todas as mercadorias serem cobiçadas e as moedas mundo afora serem cobiçadas, como o peso, o euro, o real, e por que não falar na moeda mais forte, mundialmente falando, que é o dólar, o Marx colocava naquela época como ouro e metais preciosos como sendo a medida de valor para se medir a grandeza da riqueza de um país. E, portanto, como ele explicou, que um determinado mercado comercial pode variar, e, com isso, aquela moeda também variar o seu valor mundialmente, né? Mas o ouro e os metais preciosos vão sempre permanecer sendo a maior medida de valor, né, de um país, de uma nação. Principalmente no mundo capitalista, haja vista que ele estava escrevendo sobre isso, né? Afinal de contas, o livro é O Capital, né? Eu queria finalizar aqui citando alguns adjetivos contidos neste capítulo, Dinheiro como Dinheiro, e ele coloca os atributos do Deus Dinheiro, Deus com D minúsculo, claro, né? Entre aspas. O dinheiro é a mercadoria absoluta, já foi falado aqui. Então, ele elenca aqui 15 pontos onde é colocado o dinheiro como o atributo do dinheiro. Primeiro, a riqueza universal, está na página 165. A riqueza enquanto tal, também na 165. Na página 165, ainda ele coloca Senhor e Deus no mundo das mercadorias. Na página 95, ele coloca o poder externo frente aos produtos e deles independente. Na página 135, existência autonomizada em uma mercadoria específica, né? A matéria universal na qual as mercadorias têm de ser imersas, douradas e prateadas para adquirir sua livre existência como valor de troca. Ele coloca o item 7, a existência celeste das mercadorias, enquanto as mercadorias representam sua existência mundana, também na página 165. Na página 168, ele coloca a riqueza encarnada. Na página 173, o Deus e Rei das mercadorias, né, se tratando de dinheiro. Na página 170, ele adjetiva como vale uniformemente em todos os lugares, né? Na página 170, a mercadoria enquanto tal, a mercadoria universal. Na página 172, mercadoria onipresente, não determinada pelo lugar. Onde você tiver dinheiro, ele é rei, né? Na página 172, ele coloca o dinheiro como uma mercadoria imperecível. Na página 173, não há nele qualquer diferença além de quantitativa, né? E na página 173, ainda ele finaliza colocando que o dinheiro é suscetível de ser expandido indefinidamente. Eu queria aqui fazer um contraponto, citando a Bíblia, no livro do apóstolo Paulo, a carta que ele escreveu ao seu apóstolo Timóteo, ao seu discípulo Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo disse assim: o amor ao dinheiro constitui-se a raiz de todos os males. Então, que a gente guarde isso, finalizando, num país capitalista como a gente vive. E eu queria, aqui, como diz a Roberta Campos, nessa humilde canção,
dizer que eu não quero muito. Está saindo aí, vê que eu me afastei um pouco do computador. Está saindo, né? Finalizar aqui com a nossa live. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, não vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, e ter uma casinha branca de varanda com quintal e uma janela só para ver o sol nascer. É isso aí, galera. Ao invés da gente viver num mundo aí capitalista, que todos buscam, às vezes, até pisar nos ombros dos outros para adquirir esse tão sonhado dinheiro, eu quero apenas uma casinha branca, né? Com quintal e uma janela para a gente ver o sol nascer. Obrigado a todos, equipe show. Parabéns ao grupo. Boa noite. Boa noite. Obrigada.